Como parte do Programa de Educação Continuada, a Sociedade Baiana de Pediatria promoveu o simpósio Cuidados Paliativos e Terminalidade. A atividade foi organizada pelo Departamento de Terapia Intensiva da SOBAP. A presidente do departamento, doutora Carolina Moretti, explica a necessidade do pediatra estar preparado para essa abordagem. Bom, o simpósio de cuidados paliativos e terminalidade foi organizado com o intuito de juntar profissionais da área de pediatria que estão interessados em fazer um ponto de educação médica e continuidade sobre essa temática, porque ela vem sendo cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Doenças irreversíveis e terminais têm sido uma realidade na nossa terapêutica clínica e ela gera muitas dúvidas, porque a abordagem tem que ser uma abordagem ampliada, multidisciplinar, envolvendo aspectos físicos, mentais, legais, e justamente por juntar várias áreas de conhecimento, é um ponto de dificuldade, de dúvidas dos pediatras. Ela afirmou que a abordagem pediátrica é diferenciada por se tratar de pacientes menores de idade. Justamente para os pacientes menores de idade, não são eles que assinam termos de compromisso de tratamento. Então, é muito importante o trabalho terapêutico com a família como um todo, porque as decisões vão ser tomadas pelos pais ou responsáveis e a carga de sentimento e de responsabilidade sobre eles é muito grande. Então, a parte pediátrica envolve tratamento primordial da criança, mas sem esquecer, carregando junto sempre a família. A pediatra intensivista doutora Patrícia Lago explicou a definição da OMS para cuidados paliativos e falou quais são os principais desafios do pediatra nessa abordagem. A medicina, e em especial a pediatria, ela teve um avanço muito importante nos últimos 20 anos. E aí, com isso, a gente conseguiu prolongar o tempo de vida de crianças portadoras de doenças que antes elas inexoravelmente evoluiriam para a morte. O grande desafio é o que fazer com essas crianças, de que forma que essas crianças têm que ser tratadas. Então, na visão paliativista, né, que é o que a gente vai discutir depois, essas crianças elas têm que ter preservada a qualidade de vida independente do tempo de vida. Certo? O grande desafio é como tratar essas crianças e os médicos conseguirem entender que, na verdade, quando a gente está frente a uma situação que a gente não pode mais oferecer a cura, ainda existe muita coisa para fazer. E na nossa formação médica e na formação dos profissionais da saúde, a gente é treinado para curar. Isso a gente faz muito bem. Agora, a gente não tem esse treinamento do cuidar. E a visão paliativista do tratamento, ela se baseia basicamente nisso, no cuidar desses pacientes nesse tempo de vida deles que ainda resta. E em quais situações é indicada essa terapia de cuidados paliativos? Bom, a terapia de cuidados paliativos ela está indicada por uma série de situações, né? Então, por exemplo, crianças que tinham uma doença aguda, e essa aguda, com a evolução, acaba virando uma doença crônica. Por exemplo, uma criança que interna no hospital com um quadro de infecção muito importante, né, que no início todo o tratamento na tentativa da cura é oferecido a essa criança, e com a evolução do tempo ela começa a apresentar uma série de falências, e aí com isso ela acaba fora de possibilidade de cura, então indo para os cuidados paliativos. Na verdade, os cuidados paliativos, eles devem ser oferecidos a todas as crianças que estão em situação de risco de vida, né? Então, essa é a visão mais ampla de cuidados paliativos. Aquelas crianças que nascem com uma síndrome grave, né? Uma síndrome que a gente sabe que essas crianças vão acabar evoluindo para a morte, que o tempo de vida delas é curto, ou então naquelas doenças que são doenças muito graves desde o início, como câncer, por exemplo, que em pediatria a gente ainda tem 70%, 80% de chance de cura, mas algumas dessas crianças não vão ter essa possibilidade de cura. Então, doenças que já se apresentam desde o início muito graves e que o tratamento vai ser um tratamento agressivo, então essas crianças também têm indicação de terem cuidados paliativos. Na verdade, uma coisa importante que a gente tem que sempre ressaltar é que os cuidados paliativos, eles não são independentes dos cuidados curativos, né? Quando a criança tem uma doença muito grave, a gente tem que pensar não só na cura, mas também no cuidado geral. Sintomatologia, dor, presença da família próxima. Então, fazer com que aquele tempo que a criança está passando por esse estresse da doença, ele seja o menos desconfortável possível. Essa é a visão mais ampla de cuidados paliativos. Não é só aquela criança que a gente sabe que tem uma doença grave e que tem um tempo curto de vida. Na verdade, a visão é bem mais ampla.
A palestrante falou ainda sobre as questões éticas e de legalidade que envolvem o tema. Se a gente for pensar que o objetivo maior do tratamento é o bem do paciente, a gente vai conseguir entender que muitas vezes, quando a gente não tem a possibilidade de cura, o bem desse paciente é o cuidar, né? O que os médicos se preocupam muito é que tem um artigo no Código de Ética que diz que a gente deve oferecer todo o tratamento disponível ao paciente. Só que os médicos não leem o que está escrito depois, é todo o tratamento possível para que, visando o bem do paciente, visando a melhor forma de tratar esse paciente. Então, nessas situações, a gente tem que pensar que o Código de Ética tem outros itens depois, e o último Código de Ética que foi publicado de 2009, ele já cita que naqueles pacientes em que não é mais possível, não existe mais a possibilidade da cura, os cuidados paliativos devem ser o objetivo maior do tratamento. Então, em relação as questões éticas, além do tratamento não ser uma questão legal, né, a gente tem um suporte legal que é uma diretriz do Conselho Federal de Medicina. Uma preocupação, o que a gente gosta muito de falar é que, na verdade, as pessoas dão muito essa desculpa, né? Não, a gente tem medo das questões éticas, mas a gente sabe que todos os conflitos entre paciente e médico, eles se baseiam em comunicação. Então, se a família participa o tempo inteiro, se a família entende o que está acontecendo, se a família é chamada para participar do plano de final de vida dessa criança, dificilmente a gente vai ter algum conflito e alguma disputa legal depois, no final. O grande segredo é a gente definir que o paciente está em cuidados paliativos e chamar a família ou o cuidador para participar desse plano. No momento em que todo mundo está trabalhando junto e que o objetivo maior vai ser o bem daquela criança, não existe mais nenhuma preocupação ética ou uma preocupação legal. Os participantes do simpósio avaliaram positivamente o conteúdo apresentado durante o evento. Eu sou intensivista, sou coordenador de unidade de terapia intensiva pediátrica e eu acho importante a gente procurar cursos como esses que nos capacitem a tomar decisões melhores em respeito a limites de vida, que é uma realidade que a gente está exposto todos os dias na nossa área de trabalho em terapia intensiva pediátrica. E como o senhor avalia o conteúdo dado aqui no simpósio? O simpósio está muito bom, os palestrantes são pessoas capacitadas para oferecer conhecimento em relação a esse tema, pessoas com conhecimento teórico e prático muito bom. O formato de interatividade do simpósio também nos ajuda a tirar dúvidas, a gente pode questionar em tempo real, então isso é muito bom. E a qualidade das aulas foram excelentes até o momento. Olha, eu acho que é extremamente importante a gente estar trazendo os colegas aqui, principalmente a abordagem na pediatria, que não se atém somente à criança numa idade maior, mas, sobretudo, também na neonatologia, da gente estar incluindo, discutindo. Possivelmente não vamos chegar assim, a um consenso grande nesse encontro aqui, mas eu acho que já é o início das discussões que nós podemos estar trazendo aqui em Salvador. Eu acho que é bastante interessante, as dúvidas são grandes, são imensas, é o dia a dia nosso, né, em como cuidar, é uma área mais nova, nós aprendemos mesmo a cuidar do paciente, né, a cuidar, mas a decidir em realmente que aquele paciente chega a um limite, porque a nossa intenção, e na faculdade a gente aprende e ensina muito isso do cuidar, mas a gente tende a aprender também que chega um momento que a gente tem um limite. Né, que a gente não pode estar oferecendo muito mais, mas que a gente pode estar oferecendo um conforto para o paciente, né? Uma morte digna para o paciente. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa se exercitar e trabalharmos mais enquanto médicos nesse tipo de comportamento, em ir atrás dos cuidados paliativos naquelas condições em que a gente não tem mais condição de estar ajudando do ponto de vista curativo. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos do nosso encontro de hoje. Eu espero que a gente saia daqui, possivelmente, como eu falei antes, com dúvidas, mas assim, com menos dúvidas, né? Com um direcionamento melhor para esse tema tão interessante que é. Eu acho que a Sociedade de Pediatria foi muito feliz na escolha da gente estar discutindo num sábado aqui, trazendo tantos pediatras interessados, coordenadores de serviço, plantonistas, diaristas, para discutir esse tema tão interessante e tão atual.